CEADEB TV, uma herança de fé pra você. A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui a fim de comentarmos as lições bíblicas para adultos. Desde já agradecendo a todos que nos acompanham através deste canal abençoado da CEADEB TV Oficial e também através da Rádio Vox. Um grande abraço a todos vocês. E sem mais delongas, vamos ao comentário da nossa lição. A lição de número 4, ela vai ser ensinada normalmente no dia 26 de janeiro deste novo ano de 2025. Espero que todos vocês estejam gozando saúde física, espiritual e também emocional. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Vamos lá. O título da lição é Deus é triuno. Nessa lição, nós vamos perceber quem é Deus, qual é a característica da triunidade e também quais são as principais heresias contrárias a esse mistério, porque é um mistério revelado, mas ainda assim é um mistério e nós vamos ver por quê. Porque a triunidade é ainda um tanto quanto misteriosa e vamos perceber isso. O mapa da lição nos traz o seguinte: primeiro o texto áureo, depois a verdade prática, a leitura diária, a leitura em classe, os tópicos da lição, os subtópicos e, por fim, a conclusão. Então vamos ao nosso texto áureo. O texto áureo diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse texto áureo por si mesmo é já uma grande lição. Uma lição importantíssima que, parando aí e não tendo mais tempo o aluno ou mais como estudar o restante da lição, ele pode, neste textuário áureo já estar pronto para ir até as regiões celestiais, crendo em Cristo Jesus. Porque o textuário é uma profundidade, é um mandamento: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basicamente, a triunidade está caracterizada plenamente aqui, nós vamos ver por quê. Mas vamos à verdade prática que diz: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. A leitura diária, chama atenção para a leitura diária. A primeira leitura na segunda-feira. Logo quando você despertar, você vai então ler Gênesis capítulo 1 e o versículo de mesmo número. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os primeiros vislumbres da Trindade. Na verdade, ele está no capítulo 1, porque nos capítulos seguintes diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aí Deus, o autor da criação, Jesus Cristo, na verborragia ou na expressão, conforme João diz no seu primeiro capítulo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então nós vemos Deus, o autor da criação, Jesus Cristo, o agente da criação, e o Espírito semovente sobre a face das águas. Aqui, então, na segunda-feira você já recebe, como diria aqui, pelos peitos, né? Já é confrontado com a Trindade. Na terça-feira, Isaías capítulo 63, versículos de 8 a 10, Javé, o anjo de sua face, e o Espírito de sua santidade são distinguíveis como três pessoas. Então nós temos aqui Javé ou Yavé, o anjo da sua face, Jesus Cristo,
e o Espírito da sua santidade. Então, os três e um único Deus. Na quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 6, o Deus triuno presente na distribuição dos dons espirituais. Porque um só, o mesmo Espírito, distribui os dons para o que for útil. Na quinta-feira, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a Santíssima Trindade presente na bênção apostólica. Então, a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também está presente a Trindade. Na sexta-feira, Efésios 4, de 4 a 6, 3 pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Então, nós vemos aí a distinção de cada pessoa. E no sábado, último dia da leitura diária, antes da Escola Bíblica Dominical PSI, a Trindade atua na obra da salvação. Não somente na obra da criação, mas na obra da salvação. Vamos então à leitura bíblica em classe. Coloca na tela Mateus capítulo 3 e também Mateus no capítulo de número 8. Capítulo 3, versículo 15 de Mateus diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Mateus capítulo 28, desculpe, não é o 8, é 28, versículo 19 diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Os tópicos, o primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, o segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade. E o tópico 3, unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Nesta lição, mais uma vez explicando, nós vamos analisar as heresias. Elas não são novas, elas apenas têm, primeiro, uma roupagem atualizada, mas a mesma heresia, o mesmo fundamento deletério, ou novos adeptos. É isso. Pessoas que creem ter tido uma nova revelação. Eu conheço uma grande amiga, uma irmã maravilhosa, uma irmã professora de escola dominical, e que lia a palavra de Deus. Meu Deus, como eu admirava o seu amor, dedicação pela Bíblia Sagrada. Mas um dia ela disse que tinha procurado um mistério na Bíblia Sagrada por tantos anos, e finalmente Deus tinha mostrado a ela no livro de Apocalipse. E me veio, não posso descer a detalhes aqui, com uma exegese, com uma forma de pensamento que não se coadunava com o texto completo sagrado. Ela estava no contexto correto, ela estava fazendo uma exegese correta, mas não se coadunava com o restante da Bíblia Sagrada. E desde já eu quero dizer que um grande fator de heresias é esse, é o apego a um texto bíblico em particular, fugindo ou do contexto próximo, ou do contexto remoto, ou de toda a Escritura. Porque Paulo, ele fala a Timóteo, no capítulo 3, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, toda a Escritura, toda a Escritura. Então, a Bíblia, ela não é uma coleção, uma coletânea de livros, embora pudesse também ser, mas ela não é apenas uma coletânea de livros. Há um fio ligando todos esses livros, porque foi a inspiração do Espírito Santo de Deus quem levou os
escritores a escreverem aquilo que deveria, da forma e estilo que eles possuíam. O estilo não foi de Deus, o estilo é do ser humano, mas a inspiração é do Espírito Santo de Deus. Então, que maravilha quando nós vemos o escrito fino dos reis, a sabedoria fina do reinado de Salomão, mas nós vemos também, muitas vezes, a escritura mais pesada de Amós, né? De Oséias, as formas rebuscadas de Isaías, um profeta que era sobrinho, segundo dizem, de um rei. Mas nós vemos também, algumas vezes, Tiago, Judas, Pedro, uma forma menos poética. Isso é o estilo da pessoa. E Deus respeita a forma como cada um se expressa, o caráter, a personalidade. Isso vem de Deus, essa variação. Agora, a inspiração, como está escrito, o apóstolo Pedro falou, homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então, não se pode tirar nenhuma escritura do contexto e nem se pode entender um escrito sem todo o texto. É a integridade das Sagradas Escrituras. Vamos então ao primeiro tópico. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Como é que a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade? Eu trouxe aqui um material que eu gostaria de apresentar a todos vocês. Esse material, ele vai falar também sobre o tema, mas de uma maneira diferenciada. Nós vamos ver aqui, fugindo um pouco do modo como a lição apresenta hoje, excepcionalmente, e nós vamos falar as mesmas coisas, de uma maneira um pouco diferente, visando a profundidade do professor e também aqueles que estão escutando e não estão simplesmente vendo. Então, vamos lá. Primeiro, cada pessoa da Trindade é Deus. Então, nós vimos aí a distinção. Personalidade de Deus é uma, personalidade de Cristo é outra, personalidade do Espírito Santo é outra. Se você procurar direitinho as formas como cada um se expressa, você vai ver diferenças de personalidade. Agora, essas três pessoas é uma essência só, é íntegro, não há neles briga, não há deles contradição, até porque o Senhor Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma, ela não subsiste. Então, esses três são um Deus só. A palavra aqui para a Trindade, triunidade. Triunidade. Essa palavra não existe na Bíblia, no texto bíblico. É uma revelação que coaduna, que se conforma com todo o texto da Sagrada Escritura. E nada pode ser contra ela. Contudo, há duas ideias contraditórias. Primeiro é o triteísmo, nós vamos ver o que é isso. E também o unicismo, também está na nossa lição. Vamos lá. A Trindade é composta por três pessoas em uma divindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí vocês já sabem. A palavra Yahvé, que nós interpretamos em português, Jeová, ela na verdade não tem vogais, mas é formada pelas letras gregas, Y, H, W, H. Né? Então, obviamente que eu estou aportuguesando, porque eu estou falando a portugueses, mas o que significa isso? Unidade na triunidade, ou na trindade. É um Deus só. O termo hebraico é Ehad, que significa unidade composta. Uma unidade que é formada por partes. Então, o homem é um, conforme Paulo fala
em 1 Coríntios capítulo 12. É um corpo só, formado por muitos membros e juntas e medulas, mas é um corpo formado por partes. E também tem o Yahid, que é o termo hebraico para unidade absoluta. É um só, integridade, que não há contradição. Isso é a Trindade. Anota aí. Como é que se desenvolveu o pensamento teológico sobre a Trindade? Então, como não tem na Sagrada Escritura, foi preciso uma revelação e também a ajuda da teologia, porque isso foi construção até chegarmos ao termo Trindade. Então, o primeiro foi o monarcanismo dinâmico. Para o monarcanismo dinâmico, Jesus era apenas um homem de vida santa, que teria se tornado divino apenas após sua ressurreição. Então veja que era respeitava Cristo, mas cria o seguinte, que Jesus, até o momento em que morreu, era apenas um homem de vida santa, assim como Moisés. E isso realmente se coaduna com a Bíblia Sagrada, porque Jesus Cristo, no capítulo 16 de Mateus, pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos, então, respondem. Um, que o Senhor é Moisés, outro que o Senhor é Elias, outro que o Senhor é João Batista, um dos profetas. E ele então pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aleluia. Então, para os homens, Jesus era um grande profeta. Para Herodes também era um grande profeta. João também julgava que era um homem importante, mas ele procurou se assegurar. Então ele mandou que seus discípulos perguntassem: és tu realmente o Messias que havia de vir ou temos que esperar outro? E Jesus então disse: vem e vê. E mostrou: os cegos veem, os coxos andam, demônios são expelidos, e em todo lugar se proclama o evangelho do reino. Então, a partir desse testemunho, João, então, ele soube que já tinha cumprido o seu mistério, a sua missão aqui na terra. Então, para os monarcanistas, Jesus, ele mudou a sua essência. Primeiro nasceu de uma virgem, viveu como um garoto perseguido e depois, então, do seu ministério, que durou cerca de 3 anos e 6 meses, então ele, após a sua morte, ele se transformou em um corpo glorioso, portanto, em um Deus. A Bíblia não dá respaldo para esse modo de pensar. Estou aqui apenas expondo as ideias e como a ideia da Trindade, ela foi formada. Ela não veio do nada. Alguém foi orar no monte e, de repente, Deus deu a ele a palavra, o entendimento. Não, gente. Isso aqui foi uma formação. Então, pouco a pouco foram sendo rejeitadas as ideias mirabolantes, as ideias incompletas. E foi se adequando a forma de pensar ao que realmente a Bíblia, o cânon sagrado dizia. Então, o segundo pensamento, que também era um pensamento incompleto, rudimentar, era o monarquismo modalista. Era que Deus era uma unidade absoluta. Então, como unidade absoluta, eu disse a vocês que a unidade composta, ela é formada por partes que se integravam para gerar, então, uma unidade. Mas para os monarquistas, modalistas, então, Deus é uma unidade absoluta. Nele não havia, por assim dizer, porque a palavra não é adequada. Eu vou explicar por que não temos palavras adequadas. Mas eu vou usar aqui, em Deus, há uma divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra é inadequada, mesmo que eu utilizasse um sinônimo, uma semelhança, ou, por exemplo, distinção, distinguir. O diz já é uma
separação. E, na verdade, em Deus não há separação. Não há separação. Apenas há uma identificação. Então, ao invés de separação, ao invés de distinção, que é a palavra mais aportuguesada, né? Mas é uma identificação de Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três formando uma unidade composta. Mas prossigamos no monarquismo modalista, que foi ensinada por Noeto, um dos representantes desse pensamento herético, ensinava que o próprio Pai nasceu, sofreu e morreu. O próprio Deus, ele foi o Criador, ele próprio foi o executor da salvação, portanto, ele mesmo nasceu de uma virgem, ele mesmo esteve aqui na terra, ele mesmo morreu, ele mesmo ressuscitou, mas isso também não se coaduna, isso não está de acordo com toda a Escritura. Há momentos em que a Escritura vai dizer que Pai, Filho e Espírito Santo aparecem na mesma cena. Né? Há momentos que a Bíblia vai dizer que o Filho clamou pelo Pai e perguntou: Deus meu, por que me desamparaste? Então, se o próprio Pai fez todo o processo de salvação, então, por que o Filho perguntaria a um ser imaginário? Não, isso não coaduna. O Sabélio também representava esta linha monarquista, modalista, que ensinava que Pai, Filho e Espírito Santo seriam apenas nomes, né? Ou prosopa, quer dizer, aparência. Então, ali não era exatamente o Pai, não era exatamente o Filho, não era o Espírito Santo, mas eram aparências de Pai, do Filho e Espírito Santo, mas o Deus era um só composto, que podia se apresentar como um Deus Pai, podia se apresentar como Deus Filho, podia se apresentar como Espírito Santo. É por isso que muitas vezes a forma como utilizamos para ensinar os nossos alunos, né, dos estados da água, do dia, da tarde, da noite, o que mais as pessoas usam, algumas vezes utilizam, mas muitas vezes isso pode chegar perto do prosopa de Sabélio, aparências, né? Aparências, é preciso ter cuidado, porque na verdade não é uma aparência, são distintas pessoas atuando em consonância, mas um só Deus. Por fim, o arianismo. Ário era presbítero numa importante cidade de Alexandria, no século IV, ano 318. Ele dizia que o filho não era da mesma natureza do pai, e sim que era criatura nem divina nem humana. O imperador Constantino convocou o primeiro concílio da igreja para sanar esses desvios doutrinários. Então foi o concílio de Nicéia, em que foi rebatido esse ensinamento de Ário, que cria que Jesus, na verdade, tinha uma essência diferente do divino e diferente do humano. Era, por assim dizer, um corpo etéreo, capaz de adentrar a matéria, se deslocar, mas, na verdade, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Que o corpo dele era diferente em alguns aspectos após a ressurreição, disso não há dúvida. Isso não há dúvida nenhuma. Mas onde é que está o erro aqui? É dizer que Jesus nem era divino e nem era Deus. Na verdade, ele foi pela exclusão. Não. Mas, na verdade, Jesus era, ao mesmo tempo, divino e, ao mesmo tempo, Deus. O que é muito diferente de dizer que ele nem era divino e nem era Deus. Não. Ele, como homem, ele chorou. Como homem, ele sentiu as agruras do cansaço. Como homem, ele foi ferido. Como homem, ele foi esbofeteado, esmurrado e humilhado. Agora, como Deus, ele conhecia o coração das pessoas. Como Deus, ele mandava nas águas e no vento. Como Deus, ele tinha poder para ressuscitar mortos.
Então, ele tinha essa essência especial, sim, poderosa, sim, mas do lado positivo, 100% homem e 100% Deus. O nosso credo, o credo assembleiano, ele é muito claro nessa questão. Se o aluno ele pode ter acesso ao credo, ele está disponível tanto na internet, no site também da nossa Comissão Geral das Assembleias de Deus na Bahia, mas também em livretos, muitos encadernados e bem encadernados, e é muito bom que você possua um exemplar do credo ou do cremos, né? Lá está escrito que nós cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação e viveu entre os homens, e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, e subiu ao Pai, e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Antes de passar, eu quero dizer o seguinte, que os credos de Westminster e outros credos, mesmo o assembleiano, eles falaram muito pouco do Espírito Santo. Muito pouco. Na verdade, talvez por causa de Agostinho, por causa do cessacionismo, então havia uma quase rejeição, não posso dizer rejeição, porque ninguém pode rejeitar a Deus, o Espírito Santo, mas um receio, um medo do misticismo trazido pelo Espírito Santo. Isso foi muito ruim, porque atrasou ou muitas vezes impediu pessoas de conhecer essa pessoa bendita do Espírito Santo de Deus, que batiza com fogo, que adorna a igreja, que alegra a noiva, que consola, que defende, que clama com gemidos inexprimíveis. Então, os credos muito falaram de Deus Pai, muito falaram de Deus Filho, e pouquíssimo, muitas vezes uma linha ou duas falando do Espírito Santo. Graças a Deus que o credo assembleiano ele fala mais extensivamente acerca do Espírito Santo, dando-lhe ou fazendo-lhe assim justiça. Bem, quais são as bases bíblicas? A base bíblica, a palavra de Deus, não deixa dúvida em relação a essa distinção, né? No Antigo Testamento, nós vemos que já estava patente a presença da Trindade. No princípio, já falei aqui, criou Deus os céus e a terra. Criou Bahã, que é o singular, Deus Elohim, que na verdade poderia ter sido, mas não há uma palavra adequada, criaram os deuses. Mas como existe somente um Deus, na verdade cremos que a palavra que denota isso não existe. Mas o Elohim é como se fosse falando sobre a Trindade em si. É como no Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos, ora, são três deuses, façamos, há três deuses ali. Se só Deus é capaz de criar do zero, não. Na verdade, o façamos significa as três pessoas em um só Deus, deliberando sobre a criação do homem. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7, nós temos também: desçamos e confundamos ali as línguas. O contexto histórico é quando, do final do dilúvio, então Nimrod, grande caçador diante do Senhor, ele se fez muito poderoso na terra e ele percebeu que se as pessoas estivessem dispersas, então não teria força para manter a civilização unida. Então ele pensou e disse: vamos fazer uma torre cujo topo toque até o céu. E o que ele não sabia é que Deus, ele não habita no céu atmosférico,
Não, ele não habita no céu nublar. Deus, ele habita no céu dos céus. A terra deu ele aos filhos dos homens. E ao momento em que eles coziam bem aqueles tijolos e subiam aquela torre, então o Senhor viu. E então é aqui que nos encontramos. Desçamos e confundamos ali as línguas. Em Isaías capítulo 6, versículo 8, também um texto que fala sobre a Trindade. A quem? Então, singular. Eu estou procurando alguém. Enviarei, singular. E quem há de ir? Também, por nós. Aí é um plural. É a terceira pessoa do plural. Quem há de ir por nós. Então, Deus está falando, Deus singular, mas falando pela Trindade. Quem há de ir por nós? Então, aí também nós vemos a Trindade. No Novo Testamento há abundância de textos que mostram a Trindade. Primeiro, no batismo de Jesus, capítulo 3, versículos 16 e 17 de Mateus. No momento em que o Senhor Jesus saía da água, então veio o Espírito Santo em forma de pomba que pousou sobre ele. Então o Filho está saindo das águas do Jordão, o Espírito vem em forma de pomba e pousa sobre ele numa grande nuvem, e da nuvem se ouve uma voz que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou em outra tradução, este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido ou me agradado. Então ali estão as três pessoas da Trindade. Glória a Deus, maravilha, né? A Bíblia, ela é íntegra. A Bíblia também, ela é uma unidade composta. Cada livro se junta para formar de biblos, a Bíblia, ou uma Bíblia formada por diversos compêndios, né? Jesus deixa claro ser uma pessoa e o Pai outra. Em João capítulo 8, versículo 17 e 18, o Senhor diz: eu e o Pai somos um, mas eu obedeço ao Pai. O Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então há uma distinção de pessoas, mas uma só divindade. Na fórmula batismal do capítulo 28, versículo 19 de Mateus, nós vemos mais uma vez a Trindade, batizando-as, foi o texto áureo da gente, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, muita gente não gosta quando nós perguntamos: você foi batizado como? Nem me lembro direito. Gente, isso aqui pode valer a sua salvação, né? Embora o batismo não seja um fator de salvação, mas veja o que o escritor aos Hebreus diz: irmãos, deixemos de lado os rudimentos e partamos para aquilo que é perfeito. De vós esperamos coisas melhores, amados, e coisas que acompanhem a salvação. Então, o batismo não é fundamento para a salvação, mas aquele que é salvo, ele quer se batizar. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a condição essencial. Quem não crê será condenado. Não é quem não crê e não for batizado, mas quem crer e for batizado, ou seja, a crença leva ao batismo. Portanto, aqueles de vocês que estão me ouvindo agora e que acham de só menos importância o batismo, repensem, leiam a palavra de Deus. Batize-se. Se você não está pronto para o batismo, como estará pronto para a vinda do Senhor? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe, coloca aqui na tela, mais cheio, por favor. Eu trouxe para vocês essa tela que mostra, está em latim, né? Em latim. Então, Pater é o Pai,
o radical, a raiz de paternidade, paternalidade, paterno, que vem é também a raiz ou significado de padre, quer dizer, pater. Filhos, filiação, que quer dizer o filho, e Espíritos Santos, que é o Espírito Santo. E o que diz esse quadro? Primeiro, pater non est filius, filius non est Spiritus Santos, Espíritos Santos non est pater. Então o pai, ele não é o Espírito Santo, o pai não é o filho, o pai não é o Espírito Santo. O filho não é o pai, o filho não é o Espírito Santo, e assim por diante. Agora, esses três têm a mesma natureza de Deus, um único Deus, em três pessoas. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eles são Deus, mas não são iguais em personalidade. São três pessoas em um só. Alguém pode dizer assim, mas como pode isso? Isso, gente, é um mistério revelado. Mas aquilo que Deus não revelou, nós não podemos saber. Nós estamos falando de algo que é muito mais alto do que nós. Os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Como pode a criatura entender o Criador? E aqui vem, nós só podemos entender a Deus na medida daquilo que Ele se deixa conhecer. Né? Na medida que Ele nos deixa entendê-lo, conhecê-lo. Mas graças a Deus, porque o Senhor nos revelou pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ok, as três pessoas da Trindade, então, estão aqui. O Pai, Isaías 43, 10, 45, 5, 48, 12, 13. O Filho é chamado de Deus forte, Pai da eternidade, é o Verbo, é Deus, Romanos capítulo 9, versículo 5. Ele é o ser, jamais criado, mas é para sempre em existência, capítulo 2, versículo 6 de Filipenses. E o Espírito Santo, estava em Gênesis, é Deus em Atos 5, 3 e 4, Deus é Espírito. Em Atos 5, 3 e 4, Pedro fala a Ananias e Safira, mentiste a Deus, mentistes ao Espírito Santo. Então ele é Deus. Deus é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Então, as obras de cada pessoa. Você seria capaz de distinguir as obras de cada uma das pessoas da Trindade? Quem efetua o novo nascimento? Quem é que habita nos fiéis? Quem é que tem poder para operar milagres? Quem é que inspira a Bíblia, ou inspirou a Bíblia? Quem é que distribui os dons? E quem foi que comissionou os profetas? Todos esses aqui é obra de uma pessoa só, ou é obra de alguma outra pessoa? É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Só olhando este quadro, coloquei na tela, é possível você distinguir aí se há obra de um ou de outro? Então fica aí esta pergunta e eu vou fechar aqui com esta tela. Coloque aí nos comentários, concorrendo a livros. Coloque aí quem é que faz o Novo Testamento, Nascimento, quem é que habita nos fiéis, quem é que tem poder para operar milagres, quem é que inspira a Bíblia, quem é que distribui os dons, quem é que comissiona os profetas. Então, aqui nós estamos terminando a nossa aula, e eu quero agradecer muito a minha irmã Cleonilda, minha mãe Liberaldina, a querida esposa Lucinha, a Karen Evelyn. Que Deus abençoe Karen Evelyn, uma grande maquiadora. Olha, se você quer ficar ainda mais bonita ou mais bonito,
procura então Cariúme, fazendo uma propagandazinha aqui, né? Que Deus abençoe grandemente a cada professor, a cada pastor, a cada secretário, a cada aluno da Escola Bíblica Dominical. E não perca a próxima lição bíblica. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.